Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? 8 horas e 21 minutos, estamos prontinhos para mais uma edição do seu Evangelizar Informa. O programa aqui da TV Evangelizar com muita informação, notícia e prestação de serviço. Não esqueça, hein? Estamos lá no Facebook, onde você nos ajuda a fazer esse programa também, com a sua opinião, sua participação. Não esqueça. E para você que está na TV, estamos falando no Brasil inteiro no nosso sinal via satélite. Em mais de 1.300 cidades também no nosso sinal HD. Bonito, uma barbaridade, não é? É isso aí. E temos um monte de coisa para contar para vocês hoje. Quer ver? As manchetes? Olha os destaques. Taca-lhe pau. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anula a condenação de réus da Boate Kiss. Presos já saíram da cadeia. Auxílio Brasil é ampliado e fila de espera está próxima do fim. INSS prepara concurso para contratar funcionários. Os cuidados com a alimentação de crianças até 5 anos. Alguns estudos mostram que tudo o que acontece nesse espaço de tempo pode ter impacto em toda a infância e até na fase adulta. O Evangelizar Informa desta quinta-feira, 4 de agosto, já está no ar. E esse inverno, gente? Que carinha mais de verão, né? Quer ver o amanhecer em Curitiba uma hora dessa? 8 horas e 22 minutinhos, imagens ao vivo de Curitiba. Tô falando, olha o sol, olha a lua. É, né? Quem não tá acostumado com isso até estranha. Até eu tô estranhando. Rapaz, que imagem bonita. Centro de Curitiba, temperatura aqui na marca dos 13 graus. Já a previsão fala que a máxima para hoje tá por volta de 25, 26 graus. Vai fazer calor, uma barbaridade. Há um ano a gente tava batendo os queixos aqui com temperatura próxima de zero, né? Que inverno maluco. E nada de chuva, pelo menos até até a sexta-feira, também conhecida como amanhã. Vamos para a previsão do tempo no Brasil inteiro? Com a agência Clima Tempo? Vamos lá? Taca-lhe pau. Nesta quinta-feira, a chuva ainda continua concentrada nos extremos do país, mas a passagem de uma nova frente fria já aumenta as nuvens carregadas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Essas instabilidades também avançam para Santa Catarina e para o Paraná, mas a partir da tarde, por enquanto, o sol ainda predomina nos dois estados na maior parte do dia. Tem previsão de rajadas de vento que podem chegar até 80 km por hora, em áreas do oeste e sul de Santa Catarina e também no litoral gaúcho. Venta bastante em todo do centro-sul do Brasil, entre o estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também em Mato Grosso do Sul, com rajadas que podem chegar até 60 km por hora. Mas, por enquanto, sem grandes mudanças. O tempo ainda continua firme no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Vitória, na capital paulista e também em Campo Grande. Até volta a chover de forma muito isolada, no extremo sul de Mato Grosso do Sul, mas não tem previsão de grandes alertas. A chuva ainda continua concentrada no nordeste do Brasil. Vai ser um dia muito instável entre o interior do Rio Grande do Norte, da Paraíba e áreas do sul do Ceará, com risco de temporais ao longo do dia. O sol volta a aparecer mais em Recife, Maceió e também em Salvador, mas ainda chove de forma muito isolada. Grande parte da região com rajadas de vento de até 50 km por hora. No norte do Brasil ainda há tempo firme em Palmas e no sul de Rondônia, mas chove nas demais áreas com risco de trovoadas. A máxima chega aos 34 graus no Rio de Janeiro, calorão de 38 graus em Cuiabá e em Porto Alegre mínima de 14, máxima que não passa dos 21 graus. No Recife, ontem, né, voltou a chover forte, né? Nós já tínhamos noticiado na terça-feira que algumas ruas do centro lá da capital de Pernambuco e também Olinda, né? Tava tudo alagado em função da chuva forte. Ontem aconteceu de novo, a chuva lá não para nesse inverno, bem diferente por lá também. Agora vamos falar de uma decisão da Justiça do Rio Grande do Sul que fez com que fosse anulado o júri contra aqueles 4 réus que foram condenados por 7 jurados a penas de 18 a 22 anos pelas 242 mortes que aconteceram na Boate Kiss. Lembra desse episódio? Lá em 2011? 2000? Quando que foi, Vanessa? Bom dia para você, agora me deu... Bom dia, Vilches, bom dia a todos que nos acompanham pelo Brasil. Vamos ver, então, o que aconteceu, né, nessa situação do júri. A primeira Câmara Tribunal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheu parte dos recursos das defesas e anulou nesta quarta-feira o júri que condenou os 4 réus no caso da Boate Kiss. Dessa forma, o novo júri deve ser marcado e cabe recurso da decisão. O Ministério Público lamentou o resultado da sessão.
O alvará de soltura dos presos foi expedido momentos depois da decisão. Por volta das 8h10 da noite, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão deixaram o presídio estadual de São Vicente do Sul, na região central do Rio Grande do Sul. Elisandro Spor e Mauro Londeiro Hoffmann, que cumpriam pena na penitenciária estadual de Canoas, também deixaram a prisão ontem por volta das 11 da noite. Em dezembro de 2021, os 4 réus foram sentenciados a cumprir entre 18 e 22 anos de prisão. Para lembrar o caso, Vilches, você estava perguntando a data, em 27 de janeiro de 2013, um incêndio durante uma festa universitária na Boate Kiss, localizada na área central de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, resultou na morte de 242 pessoas e feriu 636. O fogo teve início após um dos integrantes da banda que tocava no local disparar um artefato pirotécnico e as fagulhas atingirem o teto, que era revestido de espuma. Essas pessoas que estavam presas, como eu disse, foram condenadas no dia 10 de dezembro de 2021. E, como eu falei também no início, um novo júri deve ser marcado e ainda cabe recurso da decisão, Vilches? Uma decisão polêmica. Pois é, e é importante a gente lembrar, porque esse tipo de notícia, ela acaba fazendo com que todos nós brasileiros, a gente comece a questionar o valor da justiça, o que é justiça no Brasil. Então é por isso que a gente precisa ter um certo entendimento a respeito dessa decisão. Valeu, Vanessa, valeu, obrigado pela participação, obrigado pelas informações. A Justiça, que é a segunda instância da Justiça Gaúcha, o Tribunal de Justiça, não estava decidindo ali se aqueles 4 réus tiveram ou não responsabilidade, dolo, culpa pelo incêndio e pela morte dos 242 jovens que estavam nessa boate. Não era isso que estava em discussão. O que estava em discussão eram questões legais, afetas ao tribunal do júri que aconteceu em Santa Maria. Basicamente, o procedimento adotado pelo juiz, porque muitas contestações foram feitas a respeito do papel do juiz nesse caso, como, por exemplo, um rito normal, um prazo normal de escolha dos 7 jurados, que tem um prazo de 30 dias, foi feito em 10 dias. Os advogados de defesa alegaram, mas isso não pode, não está na nossa legislação. Em 10 dias não dá para a gente saber quem são os jurados. E pior do que isso que os advogados apontaram também que o Ministério Público teve acesso às informações de todas aqueles 100 pessoas que poderiam ser jurados antes da defesa. Inclusive com acesso a informações de parentes dessas pessoas com base em dados da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. E todo esse tipo de discussão eu estou trazendo para você, gente, porque há muito tempo, principalmente durante o mês passado, que foi um mês atípico para os advogados que trabalham em júri, porque comemorou-se no Brasil 200 anos de júri. Então aconteceram muitas palestras no Brasil inteiro a respeito dessa data. E todo mundo, toda a palestra falava sobre esse caso de Santa Maria. E os advogados estavam assim, chocados com o que aconteceu por parte, o desempenho desse juiz lá de Santa Maria. Então, para esses advogados, não é uma surpresa que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul revisse essa decisão em primeira instância. E repito aqui para todos nós que somos leigos, não somos bacharéis em direito, não se discute a culpa e responsabilidade dos 4 réus. O que se discute é o rito promovido judicial pelo juiz do caso. Mas vai explicar isso para um pai, para uma mãe, que perdeu um dos 242 jovens que morreram nisso daí. Vai explicar isso. Vai confortar uma família dessa que abre lá o jornal, hoje vai ligar a televisão, ouvir o rádio e tá lá. O quê? Aqueles caras que foram responsabilizados por matar o meu filho, agora estão fora da cadeia? Difícil, né? Complicado, né? E eu compreendo isso também. Vamos de notícia, vamos de informação? Vamos! Nós vamos falar do que agora, Ricardo? Deixa eu ver a voz da consciência que ela vai me falar, vai me guiar e vai falar que nós vamos falar de informação importante que foi aprovado lá no Congresso Nacional e que diz respeito também aos novos critérios para o recebimento de auxílio-doença do INSS. Acompanhe. Os deputados aprovaram a nova regra para a concessão do auxílio-doença do INSS, menos burocrática. É isento o beneficiado de apresentar perícia médica do INSS em caso do agendamento ultrapassar os 30 dias iniciais previstos. Neste caso, bastaria apresentar um atestado ou um laudo médico para dar entrada no benefício. O auxílio-doença é um pagamento válido para o trabalhador da iniciativa privada com carteira assinada que está com incapacidade temporária.
Essa regra já estava em vigor depois que o governo federal publicou uma medida provisória sobre o tema. Mas como toda medida provisória, essa tinha prazo de validade. E se o Congresso não aprovasse tal medida, corria o risco da portaria ficar sem valor. A Câmara dos Deputados já aprovou a nova regra em 2 votações e agora ela precisa ser analisada pelos senadores. Quem precisa dar entrada no auxílio-doença pode também se informar na internet ou no aplicativo. Lá no Meu INSS, há formas de dar entrada no processo sem perícia e sem necessidade de enfrentar fila numa agência. Nós falávamos ontem sobre isso, né? Teve uma telespectadora que mandou uma mensagem tiririca da vida, porque ela ficou um tempão na fila para entregar um documento. Por isso que eu falo, gente, tenta primeiro na internet. Ou ainda, melhor ainda, naquele aplicativo Meu INSS, tentar resolver suas demandas ali, ó, sem sair de casa. Você vai ver que é mais fácil, mais prático e, ó, boa parte da sua demanda pode ser resolvida ali, ó, no telefoninho mesmo, tá bom? Vamos fazer um intervalo e depois da volta nós vamos falar do Auxílio Brasil, do Vale Gás Nacional, que tem algumas alterações importantes aí e que você com certeza estava na expectativa de informação e que a gente traz depois do intervalo. Sai daí não, rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 38 minutos para falarmos do Auxílio Brasil. Você já sabe, nós noticiamos, mas é sempre bom dizer. Terça-feira que vem, dia 9, começa, né, o pagamento, novo calendário de pagamento do Auxílio Brasil com um novo valor, de R$ 400 para R$ 600. Mas não esse é o foco da notícia agora que nós temos para você. Nós temos para dizer o seguinte, nós sempre cobramos aqui, né? E aquele pessoal que estava na fila, estava, se eu não me engano, em 1.600.000 pessoas numa fila, lembra? Que iam lá no CAGED, da prefeitura, aí a prefeitura fazia o cadastro da pessoa, a pessoa botava lá, falava, e aí, quando é que eu vou receber meu Auxílio Brasil? Aí a prefeitura falava, calma, estou esperando uma resposta do governo federal. E a resposta veio agora. O Ministério da Cidadania anunciou que mais de 2 milhões de pessoas foram inseridas agora nesse mês de agosto para receber o Auxílio Brasil. Ou seja, aquela fila, ó, praticamente zerada. Acompanhe. O Auxílio Brasil a ser pago neste mês vai chegar a mais famílias brasileiras. O Ministério da Cidadania informou que mais 2.200.000 pessoas conseguiram ser inseridas a tempo no programa. Até o mês de junho, as prefeituras informavam da existência de uma fila cadastral. Eram de pessoas que se enquadravam nas regras do benefício, mas que não tinham resposta do governo federal para começar a receber o Auxílio Brasil. Essa fila chegou a 1.600.000 pessoas, muitas já na expectativa de receber um Auxílio Brasil maior, de R$ 400 para R$ 600. O Ministério da Cidadania informou que todas as pessoas consideradas elegíveis, aprovadas pelas prefeituras, vão receber esse pagamento agora. A partir do dia 9, começa o depósito dos R$ 600. O cronograma vai seguir a numeração final do NIS e termina no dia 22. Ainda de acordo com o Ministério da Cidadania, o número total de beneficiados ultrapassou os 20 milhões de pessoas no Brasil todo. Ai, deixa eu falar outra coisa. Olha, terça-feira, além do Auxílio Brasil maior, tem também o pagamento do Vale Gás Nacional, que também ganhou uma bombada. Afinal de contas, a partir agora do mês de agosto, ao invés dos cadastrados receberem apenas o correspondente à metade do valor do botijão, agora vai ser valor cheio, valor inteiro. Então, tem mais informações, tá? Que a gente mostra para vocês agora. Acompanhe. Na terça-feira que vem, dia 9, o governo federal começa a pagar também o Vale Gás Nacional ampliado. Vão receber o benefício aquelas famílias já inscritas e que recebem também o Auxílio Brasil. Até o mês de junho, o Vale Gás Nacional tinha um valor que correspondia à metade do custo de um botijão de 13 quilos. A partir deste mês, esse valor será integral, mas a regra de pagamento continua sendo a mesma, bimestral. A Agência Nacional do Petróleo informou que o preço médio do botijão no Brasil está em R$ 110. Portanto, será esse valor, R$ 110, a quantia depositada na conta dos beneficiados. Esse aumento também tem prazo de validade. Assim como o Auxílio Brasil maior, só será pago até dezembro. Como o Vale Gás Nacional é bimestral,
O valor maior será pago agora em agosto, depois em outubro e mais tarde, em dezembro. Segundo o Ministério da Cidadania, 5 milhões de brasileiros estão cadastrados no programa. Tá na hora de um giro de notícias e informações pelo Brasil no Informa na Cidade. Taca-lhe pau! Tirar carteira de motorista nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro é mais caro do que em outros estados. Por lá, a média de preço já está em R$3 mil. O custo leva em consideração as taxas cobradas pelo Detran, prova técnica, licenças, aprendizagem, prova prática em centros de condução. E o valor cobrado varia de acordo com as taxas do Detran de cada estado. Agora chegou a vez dos paraguaios cruzarem a fronteira e virem abastecer o carro no Brasil. É que o preço aqui voltou a ser competitivo depois de 2 anúncios de baixa feitos pela Petrobras. No Paraguai, o preço médio do litro é de R$ 7,80. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, o preço médio é de R$ 5,90. Sinaleiros do bairro Dionísio Torres, na cidade de Fortaleza, não funcionaram ontem. O problema provocou congestionamento nessa importante região rumo ao centro da capital do Ceará. A prefeitura informou que o problema foi identificado. Na madrugada, houve o furto de cabos que alimentam a energia elétrica dos sinais de trânsito. Um assalto a uma loja de celulares parou o centro de Florianópolis. Na fuga, os bandidos atropelaram 8 pessoas em vários pontos diferentes, nenhuma gravemente. Um dos criminosos morreu na troca de tiros com a polícia e o outro foi preso. O bandido tem 26 anos e, pasmem, 56 passagens pela polícia. 56 passagens na polícia. Tentei saber mais informações a respeito de quantas vezes efetivamente ele foi condenado na justiça. Porque eu queria saber como é que um caboclo desse está solto. Meu Deus do céu, gente, tá louco. Vamos pro intervalo? E depois na volta nós vamos falar da Caravana do Vem. Onde é que a piazada tá, hein? Saíram ontem aqui de Curitiba para ir para Palmas, não chegaram. Daí a gente conta para vocês os detalhes depois do intervalo. Sai daí não, é rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta às 8 horas e 49 minutos para dar um bom dia para quem está nos prestigiando lá no Facebook. Deixa eu ver. A Regiane está falando com a gente, Juiz de Fora, Minas Gerais. Seu Altamiro que está com a gente aqui em Ponta Grossa, pertinho da gente, né, seu Altamiro? Um abração para o senhor também. Também está com a gente aqui a Ana Maria Lisca. Bom dia, nobre amigo Ricardo. Bom dia, nobre amiga Ana Maria. Beijão para você, obrigado pela mensagem. Também a Maria Celina, o Vilamar Souza. Também a Rosalice Gonçalves, a Fátima Duarte, que não falha com a gente, tá falando lá de Fortaleza. Também deixa eu ver quem mais aqui, a Claudete Medeiros, a Zelina Galete, falando o seguinte: bom dia, Ricardo. Sim, estados que o gás custa R$120, tudo bem, onde? Aqui no Espírito... ela tá fazendo a seguinte relação, que lá no Espírito Santo, que é o estado onde ela mora, o gás está custando em média R$140. E o Vale Gás a ser pago, nacional, a ser pago pelo governo, vai ser de R$110. Mas aí é o seguinte, Zelina, eu vou explicar isso para você, a explicação do próprio governo. É que a Agência Nacional de Petróleo, ela faz uma média de preço. Pega o preço lá no Rio Grande do Sul, pega lá no Piauí, pega aqui no Paranazão, vai para São Paulo e faz uma média do valor. Com base nessa média que estabelece o valor a ser pago. Entendeu? Por isso que ele vai variando. E aí acontece isso mesmo, de dar essa variação e ter gente que fica que nem na tua situação. Mas está registrado aqui o seu protesto, tá bom? Vamos falar agora dos cuidados, o zelo que nós precisamos ter com as crianças até 5 anos de idade. A alimentação é o foco. Elu, vem com a gente com as informações, bom dia! Oi, Vilches, bom dia a você, bom dia para todos que estão nos acompanhando. Hoje nós vamos falar sobre os alimentos que são fundamentais para o desenvolvimento das crianças até os 5 anos. O período de vida até os 5 anos é um momento crítico para a saúde física, cognitiva, social e emocional das crianças. Alguns estudos mostram que tudo o que acontece nesse espaço de tempo pode ter impacto em toda a infância e até na fase adulta. Os especialistas recomendam que até os 6 meses de idade, o leite materno deve ser exclusivo. Não deve ser oferecido nem água ou chá.
O leite materno é o único que contém anticorpos e outras substâncias capazes de proteger a criança de muitas doenças. Mas, segundo os especialistas, é preciso que a mãe tome cuidado com a sua alimentação nesse período para garantir um leite nutritivo. Para aquelas crianças que têm alguma impossibilidade de receber o leite materno, a indicação é o uso da fórmula. Diversos estados e cidades brasileiras têm o programa para oferecer a fórmula gratuita às famílias mais necessitadas. Depois que a criança atingir o 9º mês, a recomendação é passar para as refeições da família gradativamente, com alguns ajustes dos alimentos e temperos. Preste atenção nessa imagem que vai aparecer para você. O prato deve seguir esse exemplo. Desde a primeira papinha, a refeição deve ter legumes como beterraba, brócolis ou cenoura. Deve ter ainda cereais e tubérculos, como arroz, a batata ou o macarrão. Leguminosas, que é o feijão, a soja ou a lentilha e também carnes, peixes, frangos ou ovos. Os temperos devem ter a salsa, a cebolinha, o alecrim, o manjericão e não pode ter a adição de sal. E, claro, as frutas que são essenciais para as crianças e devem ser oferecidas como opção de sobremesa, no café da manhã ou como lanches nos intervalos entre as refeições. Oferecer o suco da fruta natural também é indicado, mas ele não deve substituir o consumo de água ou de frutas frescas. E a partir do 1º aninho de vida, os nutricionistas recomendam oferecer leite e derivado às crianças. Bastante informação, né, Ricardo? Mas que são essenciais para os nossos pequenos. Eu tô aqui de olho e aprendendo tudo. Volto com você no estúdio. Notícia, muita informação também para as mamães que vêm aí. Valeu, Elu, obrigado pela informação, obrigado pela participação. Vamos para a estrada? Que você que está acompanhando a nossa programação sabe que isso é uma equipe técnica de um monte de gente que está trabalhando no VEM para ir para Palmas. 2.000 quilômetros aqui de Curitiba. E onde é que tá essa moçada agora? Pera aí que nós vamos tentar fazer mais um inscrito. Enquanto isso, eu dou uma satisfação aqui pro nosso espectador. Porque é o seguinte, eu tava falando para vocês do Vale Gás, né? E aí tinha uma telespectadora do Espírito Santo falando o seguinte: ô Ricardo, Vale Gás Nacional, aí nós vamos receber 110 pila, mas aqui o botijão tá 140. Só para vocês terem uma ideia, aqui ó, o Walter também tá reclamando que no Espírito Santo ele paga 130 reais. Só que aí a Rosicléia lembrou o seguinte, Rosicléia tá falando aqui de Curitiba. Aqui em Curitiba eu encontrei gás por 103 reais. Tá vendo aquela média que eu falei para vocês? É isso, gente, tem lugares mais caros, mais baratos, e aí a gente vai entendendo essa média que está sendo apresentada pela Agência Nacional do Petróleo. A Edinalma está com a gente também falando de Caruaru, Pernambuco, a Fátima Pereira também está com a gente aqui, o Ricardo está com a voz fanhosa. Eu tô, dona Fátima, como é que é, o rinite? Rinite aqui é braba, a gente acorda num frio danado. Eu chego aqui, temperatura na marca dos 9 graus, bem cedinho. Daqui a pouco, agora já tá 13, tá sol. Daqui a pouco, a hora que eu vou embora, vai estar uma lua. Vai estar a temperatura na marca dos 25, 26 graus. Aí o tiozinho aqui, não aguenta não, bicho. Não aguenta. Saúde, né? Você tem que ter saúde de aço para conseguir passar o dia bem aqui em Curitiba. Mas obrigado pela preocupação, dona Fátima, tudo tranquilo. Não é Covid, pelo amor de Deus, Covid. 4 doses já. Ô, louco, Deus me livre e guarde, continua me cuidando. Feito então, gente, ó, 8 horas e 58 minutos, o Evangelizar em Forma desta quinta-feira vai terminando aqui e eu vou ficar devendo para vocês exatamente informações da nossa caravana, né? A nossa caravana, ela tá indo para Palmas, não é verdade? Só que a gente teve problema de sinal e não conseguimos dar informações a respeito disso. A gente vai trazer isso para vocês amanhã. Enquanto isso, vamos encerrar bem com uma imagem bem bacana para vocês. Vamos? Vamos lá então mostrar esse amanhecer. Da onde que nós estamos? Olha, parece Arraial do Cabo, gente. Isso daí fica onde? Minhas Armas do Purgatório, que coisa bonita. Isso é real? Isso é Rio de Janeiro? Isso é imagem ao vivo, Ricardo? Parece até filme, né, gente? Parece foto. Linda imagem para você ficar aí numa quinta-feira. Vocês que estão curtindo essa secura aqui no sul, esse friozinho aqui em Curitiba, deu nisso então, gente. Então o Evangelizar em Forma desta quinta-feira termina aqui, voltaremos amanhã e amanhã a gente fala do Vem da nossa caravana. Feito? Feito então. Um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fui!